A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor, você que está conosco acompanhando em mais um podcast do DENEC. Hoje chegamos já na lição 11, estamos aí chegando, se aproximando do final do nosso primeiro trimestre, né, de 2023. E dando continuidade ao livro de Gênesis, ao livro do Gênesis, o livro dos grandes começos, quase que não sai aqui, mas cronograma. Seguindo o cronograma do livro de Gênesis, nós chegamos hoje à lição número 11, que fala sobre Israel. Para quem não conhece ou está achando estranho essa pronúncia, Israel é Jacó, que tornou-se Israel, foi nomeado pelo Senhor, recebeu do Senhor um novo nome, Israel, o príncipe que lutou com Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse patriarca, sobre a história deste homem, a sua família, a sua trajetória e tudo que se deu ao longo da sua vida. Saudando com a paz do Senhor as nossas queridas professoras, a irmã Hanani e a irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. Mais uma vez, né, estamos juntos aqui, é uma honra estar com vocês. Para a glória de Deus, será mais uma aula abençoada. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani. É um prazer mesmo estarmos aqui, né? Já chegando ao fim, né, desse trimestre que foi tão valioso. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Lição 11, Israel, príncipe que lutou com Deus. A leitura bíblica fica em Gênesis capítulo 31, versículo 3, depois do 3 ao 18, e o capítulo 32, 22 ao 28. A mensagem bíblica, Gênesis 31, 3, diz: Então o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, eu estarei com você. A história de Jacó é uma história muito interessante e até um pouco peculiar, desde o seu nascimento. Né? Quando a sua mãe, Rebeca, ela é estéril, então Isaac vai orar ao Senhor, Rebeca vai orar, Deus vai abrir a madre, concedendo um filho. Vem 2 filhos. E é interessante que desde o início da história de Jacó, já podemos compreender que Jacó era um tanto diferente, a sua vida, já do seu nascimento, ali quando ele vai nascer e agarrado no calcanhar de Esaú, Esaú nasce primeiro, mas depois vem Jacó agarrado no seu calcanhar. E então, aquele homem que vive em tendas, aquele homem mais recuado, o Esaú mais para o campo, Jacó mais em casa, ali também ajudando nos afazeres domésticos, a sua mãe, o amor da sua mãe se inclina muito para com Jacó. E então, esse homem, ele comete alguns erros, né, desde a sua meninice, desde a sua juventude, que nós vamos falar um pouco mais à frente também, e erros esses que vão gerar muitas consequências, mas o Senhor vai ter misericórdia da vida de Jacó e vai lhe conceder muitas e grandiosas bênçãos. Eu acho interessante, querida professora Hanani, é que a história de Jacó, ela tinha tudo para dar errado. Ela tinha tudo para dar errado, tudo para o tiro sair pela culatra, como costuma dizer, no sentido que quando você vê o início um homem que vai trair o seu irmão, vai ter que sair fugitivo sem nada de casa, você olha assim, vai dar errado essa história, não vai dar certo. Mas nós podemos compreender, querida professora Hanani, que Deus também tinha um projeto na vida de Jacó, e Deus tem, na sua misericórdia, bênçãos para Jacó, o guarda no caminho, o protege, o faz prosperar na casa do seu tio Labão, ele dá uma família preciosa. É verdade. Deus, ele tinha um projeto na vida de Jacó, né? Bastava ele querer seguir o projeto de Deus. Nós vamos ver que realmente muitos tropeços aconteceram no meio do caminho, né? Muitas vezes ele quis tentar resolver as coisas do jeito dele, tentar resolver com as próprias mãos, pensando da forma dele, mas a gente vai ver que realmente, quando ele realmente entregou os seus caminhos, né? A vontade, deixou a vontade de Deus permanecer na vida dele, tudo vai dar certo. Mas a gente vai iniciar essa lição falando um pouquinho sobre a família de Jacó, né? Como Deus permitiu que Jacó tivesse uma família, né? Ele saiu fugido lá da terra do seu pai, né? Para fugir da ira do seu irmão, e chegou em
na terra dos pais da sua mãe, na terra de Rebeca, né? Os pais de Rebeca, e onde ele conseguiu ali formar uma família, né? Quando ele chegou naquela terra, encontrou pastores, né? Ali cuidando das suas ovelhas, e entre eles estava uma moça chamada Raquel, né? Ele se encontrou com ela, eu acho que foi meu amor à primeira vista, digamos assim. E soube que que ela era filha do seu tio, né, de Labão, então entrou em contato e assim conseguiu chegar até Labão, contou a sua história. Só que ele ficou vivendo ali, né, na casa de Labão. Só que Labão disse: não, você tem que fazer alguma coisa para mim, porque não dá para você morar de graça, né? E só que ele se apaixonou por Raquel e queria se casar com Raquel. E para isso, Labão, seu pai, fez com que ele fez um acordo com ele, e ele disse que trabalhava 7 anos para se casar com Raquel, né? Então, ele trabalhou durante 7 anos para se casar com Raquel. E chegou ao fim desses 7 anos, ele se casou, né? Só que aí vem um dos primeiros erros que a gente pode trazer aqui para a vida de Jacó. O primeiro tropeço dele, né? Ele foi enganado pelo seu sogro, né? E o seu sogro, em vez de dar a Raquel como esposa, deu a sua irmã Lia, que era a primogênita, que era a mais velha. E naquela época tinha um costume de se primeiro casar a primogênita, para depois se casar, né, era por ordem de nascimento. A mais nova não podia se casar antes da primogênita ou da mais velha. Mas não foi de uma forma muito transparente que ele fez isso, né? Então, o Labão, ele fez de uma forma enganosa, enganando Jacó, né, para se casar com Leia. Quando Jacó descobriu, já era tarde demais, e o segundo erro que Jacó comete, né, de se casar com a outra irmã, ficar com as duas irmãs, porque ele amava a Raquel, né, e queria se casar com Raquel, mesmo tendo tomado Leia como sua esposa, ele fez um outro acordo com o seu sogro para se casar com Raquel. Então, durou uma semana de casamento, ao findar da primeira semana de casamento, que era costume daquela época, ele tomou Raquel como esposa e trabalhou mais 7 anos para pagar a sua dívida com seu sogro, né, Labão. A partir dessas duas esposas, Jacó, ele formou uma família. Só que a gente vê que dentro dessa família, por ele ter se casado com as duas irmãs, né, já começou algo muito errado. A gente vê que lá desde o Éden, Deus já disse como seria um casamento, né? Como deveria ser. E Jacó, que seria o homem, casar com uma mulher, né? Deus fez Adão e fez Eva para Adão. E Jacó, ele já cometeu um erro ao casar com as duas, né? Então, já começou digamos assim, um atrito familiar dentro da sua própria família por ter se casado com essas duas. Quando elas começaram, no caso, quando a Leia, a mais velha, ou a primeira esposa, começou a ter filhos, né? Aí os problemas começaram a se intensificar dentro dessa família, que é um ponto que a gente tem que tratar dentro desse tópico, desse primeiro tópico. É que Jacó, ele formou a família, né? Dentro da família de Jacó vai sair as tribos, né? As tribos de Israel. Mas, para se formar esta família, houve muitos erros. Mas nós vamos ver que dentro desses erros, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, Jacó vai encontrar o caminho, né? E seguir a vontade do Senhor. Jacó se casou com Leia, né? Teve 7 filhos, teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, né? Raquel não conseguia ter filhos, ela foi estéril, né? Ela era estéril, e a
gente vê, lendo a palavra de Deus, a gente vê que foi, de uma certa forma, uma consequência do ato errôneo que Jacó tomou em casar com as duas mulheres, né? Por ele casar, Jacó casar com as duas mulheres e haver uma intriga entre elas, uma disputa pelo amor do marido, né? Deus, ele abriu a madre de Leia, que era, digamos assim, a desfavorecida ou a desprezada, como a própria palavra de Deus, a própria Bíblia traz essa palavra desprezada, né? E a esposa amada, que era a Raquel, Deus fechou a sua madre. Então, apenas Leia tinha filhos. E para não ficar sem filhos, Raquel deu a sua escrava, né, que naquela época os pais tinham esse costume das mulheres elas terem uma ajudante, uma mulher que estava ali ajudando, uma escrava dada pelo seu pai, né? Raquel tinha Bila e Leia tinha Zilpa para ajudá-la. E tinha esse costume também que, se caso a mulher não pudesse ter filho, ela poderia dar a sua escrava como mulher para o seu marido, e o filho que nasceria dela seria como seu, né? Então, Raquel teve essa brilhante ideia, que na verdade a gente vai ver lá na frente que não foi tão boa assim, mas ela deu a sua escrava Bila como esposa para Jacó, em seu lugar, e Bila teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali, certo? Zilpa, por sua vez, deixou de ter filhos. Ela não dava mais filhos, então entregou aquela questão da rixa que tinha entre as irmãs, né? Ela deu a sua escrava também como esposa, né, a Jacó, como concubina, para gerar mais filhos. E Zilpa, a escrava de Leia, deu mais 2 filhos, Gade e Azer. Foi então aí que Deus abençoou a Raquel e permitiu que ela engravidasse, e ela ainda deu 2 filhos a Jacó, José e Benjamim, né? Então, desses filhos que Jacó teve com as suas mulheres, né? Nós vamos ver lá na frente que Deus abençoa e dela saem as tribos de Israel. Verdade. Glória a Deus, Mahanani. Eu estava aqui ouvindo a Mahanani, cara, o professor, você é adolescente, você pai, você mãe, você que está nos acompanhando, e nós precisamos destacar isso, que percebamos que não demorou muito, meus irmãos, para Jacó colher os frutos da consequência das suas más decisões. Não demorou muito. Ele toma uma decisão junto com a sua mãe, que é enganar o seu pai, enganar o seu irmão, tirar do seu irmão a bênção da primogenitura. Chega na casa de Labão, não demorou muito. Ele é enganado por Labão. Ele começa a vivenciar e viver dentro da sua casa um conflito familiar, um conflito interno. Ele começa a ver uma relação das suas esposas se desmoronar, porque vai ficar uma contra a outra. Então, não demora muito. E eu vejo aqui, irmã Hanani, irmã Rosimar, que por mais que Jacó tenha feito um voto com Deus, e Deus, em sua misericórdia, ter abençoado Jacó, nós precisamos entender que nós sempre vamos colher o fruto da nossa semeadura. Porque o que Jacó vai plantar, assim ele vai colher, e não demora muito. Porque a bênção de Deus não anula as consequências das nossas más decisões. Então, eu acho que você, professor, tem uma grande responsabilidade de tratar sobre essa questão de decisões na vida do seu adolescente e fazê-lo entender que algumas decisões vão acarretar em grandes consequências. A misericórdia de Deus está sobre nós, a bênção de Deus está sobre nós, mas nós precisaremos enfrentar as consequências das nossas decisões. E aí, tratando sobre esses conflitos, as dificuldades da família de Jacó, o professor, como a irmã Hanan estava abordando, você tem muita estratégia, querido professor, para poder direcionar o seu jovem para esses conflitos familiares. Porque uns vão viver futuramente e outros vivem dentro da sua casa. Então, como lidar? Então, a sala de aula também é um campo de formação, né? Onde nós formamos adolescentes para eles saírem para a realidade do seu dia a dia, edificados, fortalecidos no Senhor, para viver até as suas convivências mais básicas familiares. É isso mesmo, Felipe. É uma das coisas que nesse tópico vem deixar claro também
aos adolescentes que o padrão bíblico para o casamento, é bom frisar isso, é de um homem e uma mulher numa união que só deve ser desfeita pela morte, né? A Bíblia fala que, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando fala a questão de Labão, essa questão da artimanha, é bom que o adolescente esteja esclarecido sobre isso, né? Porém, devido a um costume da época, né, e a artimanha de Labão, Jacó casou-se com duas esposas e teve filhos com ela, né? Ele também teve filhos com as escravas de suas esposas, que foram concubinas. Então, é bom, interessante, adolescente frisar nisso aí, que Jacó também, neste momento, ele possuía duas mulheres, que era Léa e Raquel, né? Como a irmã Hanan já colocou, né? Que trabalhou por 14 anos até o momento e teve para o seu sustento. Ele tem a responsabilidade agora com 4, né? Que é Raquel, Léa, Zilpa e Bila, né? Então, Jacó tem mais amor, como a irmã Anane colocou, por Raquel, né? Interessante. Aluno, que você possa, professor, passar para o aluno, nessa lição, sobre a questão do sentimento de favoritismo, né? De desprezo, disputar por um amor que trouxe impacto negativo para toda a família. E uma das coisas interessantes que eu queria passar aqui, professor, é uma dica, né? Para que fosse feita uma árvore genealógica, né, dos filhos de Jacó, que formam as tribos de Israel. Seria bem interessante, como dica para você, professor. Muito bem. Finalizando, assim, esse ponto primeiro, né? A gente, 3 pontos, eu acho, assim, alguns pontos que a gente deve priorizar nesse primeiro tópico da revista. É justamente a questão do projeto de Deus para uma família, né? Deus, ele trouxe lá do Gênesis o projeto de família, né, para a gente. A gente já vem comentando isso em várias lições. E esse foi um dos erros que Jacó cometeu. Ele podia seguindo o exemplo do seu pai, né, que seu pai, ele casou apenas com uma esposa, que foi Rebeca, né, ele descumpriu esse exemplo. Aquela época, as famílias deviam passar a lei do Deus, né, de pai para filho, para que aquele costume pudesse perpetuar. E eu tenho certeza que Abraão, ele passou isso que Isaac passou isso para os seus filhos, né? Abraão passou para Isaac, e Isaac passou para os seus filhos. Mas vemos que Jacó, ele não foi obediente a esse ponto, a essa questão. E a gente vê que quando a gente desobedece a Deus, consequências são trazidas para a nossa vida de forma ruim, né? E foi o que aconteceu com Jacó. Por ele ter se casado com as duas mulheres, dentro de casa havia muitas contendas, muitas discussões, e aquele relacionamento entre irmãs que havia de Raquel e Leia foi destruído, né? Foi destruído o relacionamento entre irmãs. Havia agora um desprezo de uma para outra, uma disputa entre elas pelo seu marido. A gente vê que muitas consequências ruins aconteceram na vida de Jacó e da sua família por causa desse início, né? Primeiro, um outro erro que Jacó cometeu, né? Além de casar com as duas irmãs, a gente vê que um costume que vai se perpetuando a mãe de Jacó, ela enganou por várias vezes a Isaac, né? E ensinou ao seu filho dessa forma. Ele não só foi enganado pelo seu sogro, mas também enganou o seu sogro, a gente vai ver mais à frente, né? Em outras lições, provavelmente. Mas que também foi um erro cometido por ele, de não cumprir a lei do Senhor, não cumprir os costumes, né, do povo de Deus. A gente vê que dentro da sua própria família, suas mulheres ainda tinham costumes, né, pagãos, ainda tinham costumes que não eram costumes de Deus, trazidos por Deus. Tem um evento, por exemplo, em que um dos filhos de Leia, se eu não me engano foi Rúben, lá no capítulo 30, versículo 14, a partir do versículo 14, conta essa história da questão numa mandrágora,
que da família da batata, né? Era uma fruta, uma planta afrodisíaca, né? Que tinha tido naquela época, era como se tratasse a infertilidade, né? Então, a gente vê que esse ato delas procurarem e quererem essas coisas ainda trazia para dentro da sua família coisas que não agradavam a Deus. Então, é uma lição que a gente traz para dentro da nossa própria família. O que a gente está fazendo está agradando a Deus? Os nossos costumes familiares estão sendo costumes que estão no padrão de Deus, no padrão bíblico, né? Os costumes bíblicos. Porque se não for, consequências virão lá na frente. Não consequências boas, mas consequências ruins, né? Como aconteceu com a família de Jacó. Jacó enfrentou outra dificuldade. Pela contenda que havia dentro da sua família, os seus filhos, eles não tinham uma certa amizade, né, entre si. E você lendo a história, você vê que tinha uma certa mágoa, uma certa raiva. E isso transpareceu dentro de uma história de que eles tiveram uma irmã, né, que foi abusada por uma pessoa das terras lá que eles estavam, né, e eles foram lá por causa daquilo, eles foram naquela terra e mataram todas as pessoas daquela terra, né, praticamente dizimaram a cidade para vingar ou para trazer justiça à sua filha, à sua irmã. Mas a gente vê que isso não é o correto. E por causa disso, a família de Jacó toda ficou em perigo, né? Por causa de uma atitude dos filhos de Jacó. Então, a importância que tem do pai orientar os filhos, né? E dos filhos procurarem obedecerem aos seus pais, saber falar com seus pais e saber se aquela atitude é correta, né? Você passou por alguma situação, aquela situação não foi boa, aquela situação prejudicou você, aquela situação trouxe tristeza, mas qual é a forma correta de se agir naquele momento, né? Como que você vai agir com certas situações que você vai passar a viver na sua vida, né? Então, essas questões aí que a gente traz, que a gente se espelha, de certa forma, na família de Jacó, coisas erradas que aconteceram com ele, mas que a Bíblia nos traz para reflexão, para que a gente possa trazer a nossa vida de forma correta, né? Como exemplo do que não se fazer, né? Na verdade. Amém. Glória a Deus, Maranani, por esse primeiro tópico, abordando assim a família de Jacó, seus filhos, os conflitos familiares, a dificuldade da família de Jacó. E nós podemos compreender aqui nesse tópico 1, Jacó foi um homem que cometeu alguns erros, o Senhor foi misericordioso, desceu sobre ele com a sua bênção, isso não anulou as decisões erradas que ele fez, teve que enfrentar diversos conflitos, né, dificuldades na sua família, e dificuldades essas que às vezes o adolescente está vivendo na sua casa, ele está vendo algum conflito, alguma inveja, alguma intriga, alguma briga, algum receio, e então você, professor, é um canal de Deus para abençoá-lo e ele sair com a mente renovada e edificada para poder vencer esse desafio no seu dia a dia. Tópico 2, voltando para a terra de origem. Bem, nós falamos aqui, né, que nós íamos tratar sobre a história de Jacó, e eu abordei alguns pontos, mas nós precisamos relembrar algumas coisas. Voltar à terra de origem, porque Jacó não está mais em sua terra. E Jacó não está mais na sua terra, não é por decisão própria, como nós costumamos dizer, né, brincando, foi por livre e espontânea pressão que Jacó precisou sair da sua terra de origem para ir para uma outra terra. Ele faz a sua mãe tem um plano, junto com Jacó, eles vão tramar um plano para enganar o seu pai, no caso de Rebeca, enganar o seu esposo e enganar também a seu irmão Esaú. Isso faz com que ele precise sair, porque Esaú está caçando, literalmente, como um caçador que ele está caçando Jacó para matar a Jacó. Então, Jacó precisa sair. E isso é um ponto que nós precisamos abordar, porque Jacó ele sai de casa com algumas pendências. Ele sai de casa sem pedir perdão ao seu irmão, ele sai de casa sem se reconciliar com seu irmão.
É bem errado que ele tem um momento ali de restauração, de convívio com o seu pai antes dele ir, mas com o seu irmão, não. Ele não tem nenhum momento, ele sai de casa. O seu irmão está furioso, ele sai e vai para uma terra muito distante. Agora, Jacó já não está mais sozinho. Já não é mais só Jacó. Agora é Jacó, as suas esposas, os seus filhos, a sua casa, os seus servos, as muitas bênçãos que Jacó tem. E quando Jacó ele trabalha ali 7 anos, depois mais 7 anos, e passa assim mais alguns anos, Jacó torna-se agora muito grande. E aí, um ponto que eu quero frisar aqui é que Jacó parece que não aprende com a primeira vez. Porque ele sai de casa fugitivo. Fugido. Ele sai de casa às pressas. Agora está Jacó na casa de Labão, seu sogro, seu tio sogro, e então Jacó novamente sai da casa de seu sogro sem uma despedida, se escondendo, às pressas, fugindo. Porque parece que Jacó não aprende. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui com você, professor, você precisa destacar isso da sua aula, é que nós precisamos aprender com os nossos erros. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se eu errei, eu não posso cometer esse mesmo erro. Se eu vejo esse erro na vida de uma outra pessoa, como na vida de Jacó, eu não posso cometer esse mesmo erro. Sai Jacó de novo de casa, agora da sua segunda casa, fugido. Vai, caminha. E o que eu acho intrigante na vida de Jacó é que Jacó ele vai empurrando as coisas, as problemáticas com a barriga, dá as costas, só que uma hora a conta chega. Passaram 3 dias, lá tá vindo Labão, depois Labão vem ao encontro de Jacó, e assim como Esaú, Labão ele vem fervendo para poder pegar Jacó. Mas, para a bênção de Jacó, Deus novamente intervém com livramento. Deus vem, fala com Labão, se encontra. Labão, não faça mal a Jacó. Você vai fazer assim, vai fazer desse jeito, fazer um pacto. E oxalá, irmão, que Deus intervém nessa causa. Por misericórdia a Jacó. Só que Jacó é o tipo de pessoa que eu não posso ser. Que é o tipo de pessoa que não aprende com seus próprios erros. E aí eu queria destacar aqui, já teve uma dica pedagógica muito interessante da irmã Rosimar, da árvore genealógica. Você pode tanto escrever os nomes, como você pode interagir com eles para eles dizerem os nomes, né, sem olhar a lição e ir premiando de acordo com os acertos, etc. Mas uma outra dica pedagógica que eu dou também é para listar. No quadro ou em papéis os erros da vida de Jacó até o tópico 2. Os erros pessoais, os erros familiares. Preferencialmente, escreva em papéis. Você escreve em papéis, professor, e destaca cada erro, para que depois, junto com seus alunos, você possa descartar jogando no lixo. Para que eles possam ter o entendimento de forma prática ali que aquilo não serve para eles. Então, o que é que não serve para mim? Não serve para mim ir contra os princípios, os ensinamentos dos meus pais, como já fui daqui para a irmã Ana, nos costumes, né, do Abraão, do seu pai, do Isaac, seu pai. E então agora vai passar por esses costumes, de princípios, vai listando os erros. Sair fugido, sem resolver as coisas, sem pedir perdão, sem se reconciliar, vai listando, para que eles tenham um entendimento do Jacó que eles não podem ser. E do Jacó que eles podem ser, você mais à frente vai listar para eles também. Então, o primeiro subtópico fala, Jacó inicia a sua volta. Jacó agora está voltando para casa. E essa volta para casa de Jacó, que ele vai voltar depois de muito tempo, é uma ordenança de Deus. É Deus que está dizendo, você vai voltar para casa. Porque Deus não gosta das coisas mal resolvidas. Deus faz com que Jacó enfrente esse erro, enfrente essa decisão que ele tomou lá atrás e que ele volte e conserte. Porque tem hora, meus irmãos, tem hora, professor,
Tem hora, você adolescente, que não dá para nós continuarmos sem consertar os nossos erros. Então, Deus faz, você vai voltar. Primeiro subtópico, Jacó inicia uma viagem de volta. E nessa viagem, é uma viagem turbulenta, tal como antes, irmão. E coisa terrível é você sair de casa às pressas. Olha, se você planeja uma viagem, às vezes você esquece alguma coisa, imagine sair nas carreiras. Sai nas carreiras, uma viagem turbulenta, uma viagem complicada, que no subtópico 2 que eu vou apontar aqui, só pela intervenção de Deus vai se tranquilizar e vai haver paz naquele meio. Só que quero também ouvir as professoras Radane e Rosimar sobre esses erros recorrentes de Jacó. É que não bastasse Jacó sair de casa cometendo todos esses erros, mas o nosso grande problema é que nós não pensamos para pensar que os nossos erros, às vezes, acarretam erros daqueles que nós somos responsáveis. Porque pelo erro de Jacó, pela irresponsabilidade de Jacó, o que é que vai fazer Raquel? Vai correr na radela de seu pai, pegar alguns terafins, que terafins é alguns ídolos em miniatura, que Labão tinha preparado, vai esconder deuses pagãos, que não era da vontade de Deus que ela levasse na bagagem, que ela levasse na caminhada. E aí eu queria ouvir vocês também, professora Radane e Rosimar, mas eu quero frisar aqui um ponto. Quando a viagem ela começa errada, precipitada, irresponsável, pode procurar na bagagem. Vai ter algum peso que Deus não se agrada. Porque o que começa errado torna uma trajetória errada, uma bagagem pesada, também com muitos erros. É a mesma questão, irmão Felipe, de quando você realmente peca, né? Enquanto você não se arrepende do seu pecado, dos seus erros e tenta se consertar, você nunca vai conseguir se endireitar, você nunca vai conseguir ir pelo caminho correto. Enquanto você não se arrepender daquilo que você fez de errado e procurar corrigir, né? Porque não adianta você só se arrepender, mas lá na frente você cair no mesmo erro, que foi o que estava acontecendo com Jacó. Jacó, ele estava errando e lá na frente às vezes cometia o mesmo erro, a mesma desatento, né? Desapercebido, né? A primeira coisa certa que ele fez foi ouvir a Deus para voltar para a terra dele, a terra do seu pai. Foi a primeira coisa correta que ele fez. Então, mas mesmo assim ele ainda cai nos seus próprios erros. Então, nós temos que realmente aprender com isso e levar isso para a nossa vida, que a gente tem que se arrepender. Nós temos que arrepender verdadeiramente e procurar corrigir o nosso erro, não apenas se arrepender, né? Claro que Deus, ele nos ajuda e ele tem misericórdia de nós, por isso que nós estamos aqui, por isso que Jacó conseguiu vencer, por isso que Jacó foi abençoado, porque ele reconheceu, né? E reconheceu e conseguiu voltar para o caminho correto, né? Ele conseguiu consertar os seus caminhos com a ajuda de Deus. Então, que nós possamos consertar os nossos caminhos, consertar os nossos erros, para que a gente possa estar sempre no caminho correto, no caminho de Deus. É verdade, irmã Hernanda, essa questão do conserto e do arrependimento, a questão de não de parar dessa questão da mentira é muito importante, porque o interessante desse tópico que eu observei é que quando eles se encontraram, houve uma discussão e um pacto, ou seja, poderia ter sido evitado tudo aquilo, né? Essa questão da discussão, da questão de Jacó expor toda a sua indignação pelos anos que trabalhou duro para Labão. Então, toda essa questão da discussão teria sido evitado. Então, mas o bom de tudo isso é que no final de tudo foi resolvido, né? Labão, né, beijou suas filhas e seus netos e despediu-se de todos e voltou para a sua terra. Pelo menos isso aí foi resolvido. É verdade. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, para a gente deixar claro para os nossos adolescentes, né? Às vezes eles pensam, não, uma mentirinha. Não, eu vou só contar uma mentirinha, vou só deixar isso aqui oculto, né? Não, ele não precisa saber disso, não. É a partir de pensamentos assim e de atitudes assim que o inimigo acha uma brechinha, né,
para trazer coisas enormes na nossa vida. Então, tenhamos cuidado com pequenas decisões, tipo mentirinhas, tipo um engano aqui, não. Ele acha que é dele, ele acha que isso aqui é correto, mas, entendeu? Vamos ter cuidado com essas pequenas coisas, porque por causa dessas pequenas coisas que a gente viu na vida de Jacó, que foram recorrentes, as coisas às vezes vai aumentando, né? E por causa disso poderia ter acontecido uma grande confusão ali com o seu sogro. É verdade, Maranani. E aqui é interessante, porque justamente o que a irmã falou também, que poderia ter sido evitado. Né? E tratando sobre o subtópico 2, há um pacto de Labão para com Jacó. Perceba que ambos têm suas justificativas. Né? Jacó tem sua justificativa, Jacó tem um medo de Labão tirar alguma coisa dele, de repente Labão não entender que é legítimo aquilo que ele tem, aquilo que ele herdou, aquilo que ele conquistou. Labão está indignado porque levaram coisas que pertencem pessoais, saiu corrido, sem se despedir, sem a sua bênção. Então, cada um tem a sua justificativa. Mas eu queria que você, professor, guardasse isso e transmitisse isso para o seu adolescente. É uma coisa que eu transmiti, que eu irei transmitir dentre muitas das coisas que já foram faladas aqui, né? Se eu estiver dando essa lição do número 11, é que Jacó ele sai de casa com a sua família com uma bagagem cheia, com uma bagagem pesada, tem roupa, tem mantimento, tem presentes, tem ouro, tem prata, tem tudo. Mas tem uma coisa que Jacó não leva, que era mais importante do que tudo isso, era a bênção de Labão. E o adolescente ele precisa entender que, por melhor que seja a intenção do coração, eu vou sair porque eu ouvi a voz de Deus, eu vou sair porque eu vou resolver uma situação, eu vou sair porque foi Deus que direcionou. Ora, o adolescente precisa entender que ele não pode sair de casa, ele não pode sair de onde ele está, sem a bênção daquele que ele está submisso. É o princípio da autoridade e da submissão. Quantos adolescentes nós vemos hoje, principalmente fora do seio da igreja, rebeldes, onde não chegou nem a maioridade ainda, já acham que são donos do seu próprio nariz, saem sem dizer para onde vão, saem sem pedir a bênção do seu pai e da sua mãe. Quando eu digo a bênção, não é apenas uma palavra, é a bênção no sentido da autorização. Posso ir? Até que horas posso ficar? Não, mas é uma boa intenção, eu vou para tal lugar. A finalidade é boa, mas você está submisso. Então, você, adolescente, precisa entender que a bênção de Deus ela está debaixo da bênção daquele que você está submisso. É por isso que quando você for sair de casa, você é adolescente, você, professor, transmita isso ao seu aluno, ele não é dono da própria vida no que diz respeito à sua liberdade e o seu livre-arbítrio. Ele está debaixo de uma submissão, de uma autoridade. Quantas vezes nós já não ouvimos, né? O conselho de mãe. E é incrível, porque a bênção, quando está sobre a autoridade dos nossos pais, né, daqueles que estão sobre nós, há uma bênção sobre isso, e parece que, às vezes, quando eu vou de encontro a isso, parece que é para dar certo e dar errado, porque eu estou fora da bênção. Então, você pode levar tudo na sua bagagem. Se você não tiver consigo a bênção daquele que você está sobre a sua submissão e autoridade, vai dar errado. Então, você, adolescente, entenda esse princípio. É o princípio da bênção sobre a autoridade e submissão que nós estamos impostos. Então, peça a bênção ao pai, peça a bênção à mãe, peça a bênção ao tio de quem você está, compreendendo que a bênção de Deus também acompanhará essa bênção. Olha, se não fosse Deus, nós poderíamos ter uma tragédia nos capítulos posteriores. Uma tragédia. Mas graças a Deus que ele intervém, porque já foi aqui pela irmã Hanani, há um projeto de Deus sobre a família, e por causa desse projeto, por causa da promessa de Abraão, Deus tem misericórdia de Jacó. Deus tem misericórdia de Jacó. Só que nós precisamos entender que Deus nos dará a chance, como já foi dito aqui, de nos arrependermos, nos erguermos e voltarmos ao centro da vontade de Deus para não cometermos esses mesmos erros. Então, há uma lição aqui profunda sobre a vida de Jacó em cada detalhe dos seus erros.
em cada, mais uma vez, nos erros, sim, nos erros nós aprendemos o Jacó que nós não podemos ser. E Deus está falando conosco através dessa lição e através dessa trajetória. Entrando, então, tópico número 3, Jacó luta com Deus. Quem não conhece essa história? A história da luta entre Jacó e entre o anjo no Val de Jaboque, aonde ele vai lutar com o Senhor, naquela teofania, né? E então o Senhor vai liberar uma bênção sobre ele. O que eu acho interessante, irmão Osimar, é que nós conhecemos o Jacó mediante a sua trajetória, que aprendeu a lutar. Lutou com seu irmão, lutou com Labão para casar-se, lutou mais à frente. E agora, Jacó vai travar a mais importante luta de sua vida, que é a luta da sua transformação. Por que eu digo isso? Porque é nesta luta que Jacó vai ser mudado pelo Senhor. E eu vou dizer uma coisa, irmã Rosimar. Jacó saiu mancando daquele val, mas saiu com a bênção em sua mão e transformado pelo novo homem. É verdade, viu? Essa questão da perna mancando, coisa interessante, né? Deus é Deus, né? Em Gênesis 32, fala do episódio, né? Em que Jacó atravessou o Val do Jaboque com sua família. Ele havia saído da casa do seu sogro Labão e estava indo ao encontrar com Esaú, né? Seu irmão. Ele não tinha, amados, tido mais contato com Esaú, desde que havia recebido a bênção, né? De primogênito em seu lugar. Depois que ele enganou Isaque e recebeu a bênção em lugar de Esaú, Jacó fugiu para escapar, né, da ira do seu irmão. Então, Jacó, queridos, estava viajando e ia encontrar o seu irmão Esaú, depois de muitos anos. Nunca haviam conversado sobre os problemas do passado, né? E Jacó tinha medo da reação do seu irmão. Então, nós vemos aqui que será que Esaú ainda desejaria vingar-se? Né? Jacó enviou mensageiro anunciando sua chegada. Então, nós vemos aqui que Jacó procurou seu irmão com humildade, né? E se apresentando como servo de Esaú. Olha só, a humildade, né? Então, nós vemos aqui que é notável, né? A forma humilde com que Jacó se dirigiu ao seu irmão. Anteriormente, Jacó havia comprado o direito de primogenitura de Esaú, né? E enganando Isaac para ser abençoado em seu lugar. Mas agora, em sua mensagem, ele tinha, né, adotado uma posição servil em relação ao seu irmão, que havia sido seu rival durante muito tempo. Olha que coisa linda, né? Isso mostra o seu caráter havia mudado, né? Quanto a essa situação. Nós vemos aqui, amados, que quando os mensageiros de Jacó retornaram, eles lhe disseram que Esaú iria ao seu encontro, acompanhado, olha só, por 400 homens. Olha só como Jacó temeu, né? Essa informação fez com que Jacó ficasse temeroso. Imagine só, ele todo humilde ali, né? Ele levou até presente para ele, e de repente ele ser acompanhado por 400 homens, Esaú, diga aí, queridos. Então, nós vemos aqui que aqui fica claro o medo como uma relação natural, né, da debilidade humana, né, porque nós somos humanos. Nós vemos aí o medo que Jacó teve, né, embora Deus lhe tivesse prometido proteção, e ele próprio, né, experimentado do cuidado divino. Ainda assim, Jacó se atemorizou diante da força militar de Esaú, com certeza, né? Então, nós vemos aqui, amados, que esse tópico fala em relação à vingança, né? O que seria vingança? É um nome muito importante que possamos passar para o nosso aluno, que é um substantivo feminino, que é a ação de se vingar, né, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, né, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Então, nós vemos aqui, amados, em relação à luta
de Jacó, né? É muito interessante aqui. Nós vemos que após orar, Jacó enviou muitos presentes, como eu já frisei aqui, né? Para o seu irmão. Então, nós vemos aqui, amados, na Bíblia, conta a história sobre essa luta de Jacó, que veio um homem e lutou com ele durante todo o restante da noite, né? E na disputa, aquele homem deu um golpe na perna, né, de Jacó e ordenou que eu saltasse, e Jacó saiu de lá, né, mancando, como diz o irmão Felipe, porque nós sabemos que as coisas de Deus é assim, né? Mas o filho de Isaac exclamou: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Em seguida, nós vemos aqui, amados, que o homem perguntou: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Gênesis 32, 27. Nós podemos acompanhar. Ou seja, reconheceu ser conhecido em sua casa como um enganador. Olhe bem, amados. Então, foi nesse caminho de reencontro que aconteceu significativa a luta de Jacó com Deus. Basicamente, o texto bíblico diz que Jacó lutou com um homem que apareceu ali. Essa luta durou até o amanhecer. Nós vemos aqui que o homem queria ir embora, mas Jacó não queria lhe deixar partir. A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus. Nós vemos aqui, amados, que Jacó, ele lutou com Deus e essa interpretação está correta. Nós vemos aqui que a sua identidade, né, que é a identidade do homem misterioso que lutou com Jacó, nós vemos aqui que foi revelada como uma bênção recebida por ele. E nós vemos mais adiante que quando Jacó teve seu nome trocado, ele escutou as seguintes palavras: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, olha só, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Então, nós vemos aqui que depois disso, o próprio Jacó chamou aquele lugar de Peniel e explicou o motivo: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Que coisa linda, amados. A questão desse encontro, né, de Jacó, essa busca de Jacó com seu irmão e essa luta dele com Deus. A gente vê desde o início da sua vida que Jacó, ele buscava a bênção de Deus, né? Essa procura, essa busca pela bênção de Deus, né? Desde o ventre da sua mãe, que ele lutou com seu irmão para nascer primeiro, para ter a bênção da primogenitura, para ser o primeiro, né? E durante toda a sua vida, até ele enganar o seu irmão com prato e lentilha, ele buscou enganar para conseguir a bênção de Deus, né? E até nisso a gente vê que Deus, ele escolheu Jacó. Nós vimos na lição passada que Deus realmente escolheu Jacó, porque para cumprir nele a promessa que tinha feito, né, a Abraão. Mas que Jacó, ele pecou porque ele tentava buscar a bênção de Deus com suas próprias forças. Exatamente. Buscava da sua maneira, do seu jeito buscar as bênçãos de Deus. E que não é a maneira correta, né? Nós temos que esperar as bênçãos de Deus por recompensa do que a gente faz para Deus. E não para ter a bênção de Deus, né? Nós temos que realmente as bênçãos de Deus sejam consequência da nossa atitude de servir ao outro, do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento e intimidade com o próximo, dos frutos do Espírito de Deus que são colocados em nossa vida pela nossa intimidade com Deus, né? E nós frutificamos. Então, que isso venha gerar as bênçãos de Deus na nossa vida, e não que a gente venha fazer as coisas buscando a bênção de Deus, conseguir a bênção de Deus, porque as bênçãos de Deus só vêm como consequência. Se você buscar esperando aquilo, vai ser ao contrário, você não vai conseguir, né? Você tem que ser uma consequência, você não tem que desejar aquilo, você tem que fazer aquilo do seu coração, né? Para que as bênçãos de Deus venham, e não você ficar fazendo esperando que as bênçãos venham. E era o que Jacó fazia, Jacó buscava e procurava, mas as misericórdias de Deus são tão grandes que realmente, e precisou que Jacó tivesse esse encontro maravilhoso,
né, com Deus, para que houvesse essa transformação na vida de Jacó, e Jacó pudesse enxergar, né, os seus erros, pudesse enxergar e corrigir, se arrepender e corrigir os seus erros. E ao fim de tudo, né, irmão Felipe? Nós vemos aqui que houve um reencontro de Israel, já um Israel diferente, já um Jacó diferente, e houve esse reencontro com seu irmão. E o Olha, mais interessante, amados, que a nossa lição fala, que esse reencontro não houve briga, né? Não houve, de maneira alguma, luta. Que coisa linda, porque Deus havia preparado tudo, né? só para corroborar com vocês, era justamente isso. Eu acho tremendo quando aquele homem pergunta qual o teu nome. Jacó ouviu essa mesma pergunta mediante o seu pai há anos atrás. Só que ele entende que aquele ambiente ali, vira ali uma ambiência espiritual, né? E ele sabe que não está falando com qualquer um. Ele entende que é o Senhor que está ali com ele, e ele compreende que não dá para mentir perante o Senhor, porque Deus conhece tudo. Então ele vai dizer: Jacó, ele não tenta enganar, ele não tenta trapacear, ele não tenta dar um jeitinho, porque Jacó, até na hora de fazer o certo, ele quer fazer do jeito dele. Manda mensageiros para Esaú, manda presentes, como que o que fosse resolver fosse os presentes, né? Tem gente que tenta resolver as situações, né, com um presente. Né? Às vezes um irmão com outro irmão, um casal, brigou, vou dar um presente aqui, tá resolvido. É Jacó. Vou dar um ouro aqui, vou dar um jumento, vou dar uns animais, vai resolver. Não, o que vai resolver é a bênção de Deus na ida dele, no ir dele. O milagre começa quando Jacó começa a ir. E o que eu acho tremendo, só para corroborar, para finalizar, irmão Osimar, é que destacando aqui 3 coisas apenas desse encontro, que é o caráter, mais do que um nome, ele tem o seu caráter mudado. Ele tem um testemunho, um novo testemunho, agora, eu vi. Mas, meus irmãos, ele tem também, no verso de número 29, a parte B, uma bênção. E a abençoou ali. Essa bênção, ela é especial. Essa bênção não é para Jacó, não. Essa bênção é para Israel. Eu quero dizer aqui para os nossos professores, para os nossos adolescentes, que haverá bênção que nós só desfrutaremos quando nós entregarmos ao Senhor a nossa vida e deixar que Ele transforme a nossa vida e o nosso caráter. Há bênçãos especiais que não são dadas para o Jacó. Só serão dadas para o Israel. É isso mesmo, Felipe. Nós vemos aqui que foi ali que Jacó verdadeiramente teve um encontro com Deus, né? Ele não teve apenas seu nome mudado, mas teve sua vida transformada. Um novo nome, né? Uma nova força prevalece, uma nova bênção, um novo testemunho, um novo dia, um novo recomeço. Então, nós vemos aqui que Jacó, ao lutar com Deus, não prevaleceu por sua força, nem por sua capacidade ou qualquer habilidade, né? Jacó lutou com Deus e prevaleceu por sua fraqueza, por sua sinceridade, por sua contrição, né? Quebrantamento e humildade. Tudo isso aí levou, com certeza, a essa grande transformação do que foi de Jacó para Israel. E os grandes reflexos que nós vimos, né? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Cada professor, você que está nos acompanhando, você é amante da IBD, você é adolescente. É tremendo nós podermos compreender no Senhor, professor Rosimar, que por mais que nós erremos, quando nós nos arrependemos, é possível vivermos o novo de Deus. Então, caro adolescente, não importa quantas vezes você errou até hoje. O que importa é que hoje Deus está lhe dando uma oportunidade de ter o seu caráter mudado e receber dele a sua bênção especial. A vida de Jacó nos mostra uma trajetória de alguém que errou e que acertou algumas vezes. Mas mostra-nos também a história de um homem
que nos momentos mais difíceis da sua vida se apegou ao Senhor. Se apegou ao Senhor quando estava fugitivo ali naquele sonho, e depois levantou uma coluna e voltou ao Senhor. Se apegou ao Senhor no Val de Jaboque quando estava sozinho e levantou novamente uma coluna e fez um voto e louvor novamente ao Senhor. Então Jacó compreende que ele pode contar com o Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. E você, adolescente, pode contar com o Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida, sabendo que Ele não desamparará você. Lembre-se o Jacó que você não pode ser para o Israel que você precisa ser. Deus está lhe dando hoje uma oportunidade, através dessa palavra, de Ele mudar a sua vida, te dar um novo testemunho e liberar sobre você bênçãos especiais. Meus queridos amados irmãos, caras professoras, que lição abençoada. Na conclusão, nós percebemos que o autor ele conclui dizendo que, por ordem divina, Jacó voltou para a casa dos seus pais. E apesar de uma viagem muito difícil, porque foi difícil, Deus guardou ele e a sua família por toda a sua trajetória. E ainda transformou Jacó, lhe fazendo ser Israel. Que lição abençoada. Israel. Nós, nessa noite, estamos felizes, né, de mais um podcast. Lição de número 11, como eu disse, chegando ao finalzinho do nosso trimestre e podendo compartilhar acerca da história desse patriarca, deste homem de Deus que teve a sua história transformada, colheu realmente frutos da consequência de más decisões, é verdade, mas esteve apegado com o Senhor para vencer os seus desafios, vencer as adversidades e vencer mediante a bênção de Deus sobre ele e sobre a sua família. Que coisa tremenda. Louvadas pela vida mais uma vez das queridas professoras que estão conosco nos acompanhando, a irmã Rosimar, a irmã Hanane, porque eu já deixo aqui aberto para agradecerem e darem a sua palavra de saudação final. Graças a Deus, professor, estamos chegando ao final de mais um podcast. Que bênção que você esteve aqui conosco, né? Irmã Hanane, irmão Felipe, graças a Deus, já na lição 11, mas que possamos pedir ao Senhor que possa cada dia mais nos ensinar a fazer boas escolhas, né? E agradar a Ele sempre. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais uma vez estar com vocês. É uma aula abençoada. Tantas lições que a gente pode tirar da vida de Jacó, né? Lições que a gente deve, coisas que a gente deve evitar, mas coisas que também a gente deve fazer. Como buscar a transformação da nossa vida, né? E seguir os passos, o que Deus manda a gente fazer. Seguir o mandado de Deus na nossa vida, que aí sim as coisas irão acontecer de forma boa, as bênçãos vão vir, né? Então, que você seja abençoado, uma semana abençoada para você, uma aula abençoada, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo podcast. Glória a Deus. A paz do Senhor, querido professor, querido amante da EBD, você é aluno, você é adolescente, por estar aqui conosco mais uma vez, é mais um EBD em síntese em podcast, do nosso DENEC, Departamento de Ensino Cristão da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Deus abençoe você. E eu tenho certeza, será uma aula inspirada pelo Espírito Santo e Deus vai te fazer alcançar a muitos, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus abençoe, até o próximo, em nome de Jesus.